Olá, eu sou a Andréa Francomano e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a oração, o ato de orar. Esse é um tema que tem estado muito em pauta, em realização, em ação, né, nesses últimos dias. E para mim a oração passou a ter um novo sentido. E são essas reflexões que eu quero trazer aqui para contar para vocês. Obviamente, são minhas reflexões, eu não tenho nenhuma verdade aqui e você fique à vontade para ter a sua própria forma de entendimento a respeito disso. Mas o que é a oração, né? A oração é um ato que nós conhecemos desde que o mundo é mundo, né? Desde as mais remotas civilizações, desde as mais distantes culturas que temos notícia, sempre o ato de oração é presente, né? E você pode levantar dados históricos de informações culturais que você vai ver a oração como algo muito presente do ser humano. E a gente fazia isso no passado, né? Sempre muito referendando algo místico, algo externo, algo fora, quando a gente não conseguia explicar, né? E principalmente como algo que pudesse nos trazer uma força, uma vitalização, uma energia, uma realização de algo que nos sentíssemos impossibilitados de fazermos pelas nossas próprias forças físicas materializadas, né? E isso a gente pode verificar, inclusive, nos nossos antepassados mais distantes, né? Que por não compreenderem eventos naturais, chuvas intensas, raios cortando o céu, um mar agitado, um fogo que não se controla e que a tudo devasta, né? Aquela força da natureza que não era compreendida e, portanto, o homem se colocando em oração para essas forças místicas inexplicáveis para ele naquele momento. E é um pouco do que nós ainda fazemos hoje, né? A oração tem muito essa referência de você orar para algo que está fora, que é misterioso, que é místico e que contém um poder tal que é capaz de te trazer um conforto, o atendimento de algum pedido seu, que obviamente em algumas religiões acreditam que apenas se você realmente o fizer com muita fé. E de que fé é essa, afinal, que a gente está falando quando você fala da oração, né? Que difere, né? A oração de uma pessoa e de outra pessoa, quando alguém diz, ai, foi atendido, e o outro, minha oração não foi ouvida, enfim. Isso tudo sempre me provocou muito, né? E eu, por uma origem cultural, inclusive ainda menina, fui acostumada a um modo de orar muito relacionado a esses entes externos, né? Como se as coisas todas estivessem colocadas para fora de mim e eu tivesse que buscar a força daquilo que não compreendo, ou daquilo que não aceito, ou daquilo que me angustia, ou daquilo que me causa dor fora, né? Elevando a minha oração para que eu fosse atendida de fora para dentro. E isso sempre foi uma prática, imagino, né, que a grande maioria tenha por hábito, né, esse comportamento e essa postura. O que ocorre é que, de uns tempos para cá, a oração passou a ter um novo sentido para mim. E um sentido mesmo de sentir, né? De fazer de fazer muito sentido mesmo, né? Nessa realidade, né? A partir do momento que eu compreendi que a oração é uma ação antes de mais nada, né? Que o orar pressupõe eu também ter ações e que esse orar se pressupõe ação, logo eu não posso esperar que venha algo de fora para dentro, mas eu tenho que agir de dentro para fora. Essas orações passaram a ter uma nova forma de eu vivenciá-las.
é isso, né? É muito mais que apenas me prostrar e fazer uma elevação de pensamento em oração para algo externo, mas é uma vivência, né? É uma ação efetiva e uma mudança de comportamento que trouxe resultados para mim. E foi por isso que eu resolvi falar um pouco sobre a prática da oração, que está fazendo sentido para mim, Andréa. Muito bem. Por muito tempo, como eu já disse a vocês, eu permaneci nessa posição de um indivíduo vítima de alguma condição, de dor, de medo, de culpa, de escassez, enfim, né, N razões, que me prostrava diante, né, de uma entidade espiritual e pedia a ela que me ajudasse, me socorresse, fosse ao Deus Supremo, fosse ao anjo da guarda, fosse aos meus guardiões, fosse a um santo, fosse, não importa. Mas eu sempre colocava ele ali fora e eu aqui, orando, pedindo, por favor, me ajude, me esclareça, me orienta, me encaminha, me mostra o que fazer, escuta essa minha prece, né? Estou aqui chorando e pedindo para que você me ajude a conseguir um emprego, a realizar um sonho de arrumar alguma coisa, a salvar aquela pessoa que eu amo tanto que está doente. Eu acho que essa é uma prática que a grande maioria conhece como uma oração. E nesses tempos atuais, eu tenho me colocado num grande checkmate da oração. Todas as vezes em que eu vou orar para fora, eu me dou conta de que se Deus está dentro de mim, se eu sou uma centelha divina, DNA de Deus, se Deus me habita, porque é isso, né, que nós falamos em todas as religiões. Você é a imagem e semelhança de Deus. Namastê, o Deus que me habita, saúda o Deus que te habita. As divindades são partes de Deus e você é filho das divindades. Ou seja, o tempo todo, em toda e qualquer religião, mesmo aquelas que seguem a Bíblia como um livro de orientação, mesmo a palavra de Cristo, sempre nos traz essa reflexão de que Deus está em mim, dentro, aqui. Então, como que eu posso orar para Ele lá longe? Às vezes lá no céu, às vezes, né? Se Ele está aqui dentro de mim. Como eu posso pedir algo para fora se tudo depende do quanto eu sou capaz de realizar aqui? De quanto eu sou capaz de compreender, aceitar e resolver as coisas a partir daqui, de onde Deus pulsa em mim. Então, nesse momento, eu passei a compreender que a oração, ela tem um verbo muito forte, que é a ação. E a ação pressupõe um agir. E esse agir é seu, não é de nada misterioso que está fora. O grande mistério é o quanto eu sou capaz de agir para alterar toda aquela sensação, aquele sentimento, aquelas questões, aquelas dúvidas, as culpas, a partir do meu interior. E com essa mudança, o orar efetivamente causa efeito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que eu me coloco em reflexão, por meio de uma oração, em reflexão do porquê é que eu estou me sentindo, por exemplo, vítima de alguma circunstância, né? Sentindo uma dor sobre alguma coisa, com medo de ter uma rejeição, de não ser aceito, de tomar uma atitude necessária, né? Será que é uma zona de conforto? Será que é por uma culpa? E se eu estou sentindo culpa, o que está me levando a esse sentimento? Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a ter ações de melhoria,
ações de modificação do meu eu interior. E é óbvio que a minha oração vai ser atendida, porque se eu mudo o meu padrão vibratório, o meu padrão comportamental, se eu altero as minhas crenças que tanto me limitavam, orando por meio de uma ação efetiva de dentro para fora, é óbvio que eu serei atendida. É óbvio que eu vou ver milagres operados na minha vida. E esse é o grande segredo do Deus que te habita. Ele te dá todas as condições e o livre-arbítrio para fazer todas as suas escolhas. E é tão incrível isso, que o teu passado não define o teu presente. As escolhas que você faz hoje não são dependentes das escolhas ou das coisas que você fez no passado. Você pode alterar toda a sua história a partir de um desejo efetivo de fazer isso hoje. Então, é bem pragmático, né? Adianta eu orar para Deus lá fora, né? Meu Deus, olhando para o céu e te dizendo para Ele assim: me ajude a ser mais paciente com a minha mãe, esperando que do céu caia uma paciência em mim. E a partir daquele momento eu tenho a paciência com a minha mãe. E ao ir ao encontro da minha mãe, eu não tenho a menor paciência com ela. Eu discuto, eu não escuto, eu acho que ela não tem razão, eu quero me impor a ela, inclusive quebrando o elo básico da relação entre uma mãe e filha, nesse caso, em que eu sou a pequena e ela é a maior, e eu humildemente tenho que ouvi-la e ter a paciência com ela, né? Isso é uma ação minha, o ter paciência, o me modificar, o olhar para a situação de uma forma diferente, é uma ação que depende exclusivamente de mim. Não é um milagre que se opera de cima para baixo. Aliás, é uma coisa bem engraçada, que conversando oportunamente com a minha preta velha, a minha avó, a avó Maria, um dia num diálogo interno com ela, sobre a oração, inclusive, falando sobre paciência com ela, ela me disse, né, e eu achei graça, mas ela me disse: filha, cuidado quando pedir paciência, porque quando você pede paciência, mais você é testada para aprender a paciência. Que sábia, né? Só podia ser realmente uma preta velha, uma avó com tanta sabedoria, né? E com tanta simplicidade no explicar uma coisa tão óbvia. Se você está pedindo, aquilo que você está pedindo é o que você precisa aprender. Óbvio que não vai cair do céu uma lição para você de aprendizado pronto. Ao contrário, de aprendizado, e aprendizado se aprende aprendendo, fazendo, né? São os erros que te levam ao aprendizado e à correção dessa rota. Logo, se você está pedindo paciência, você vai ser testado ao seu limite da paciência, que é para você efetivamente aprender a ter paciência, a ser paciente. Portanto, a oração ela é uma coisa muito interna e a gente precisa compreender isso definitivamente, que não há nada que venha de fora que você não tenha condições de alterar dentro de você. E quando você passa a ter essa compreensão, você passa a ter essa ação, óbvio que a oração é ouvida, né? Então, esse orar tem que partir de uma compreensão de que de quase 100% do que você pede depende exclusivamente das suas atitudes, das suas ações de mudança. Então não vai ser um milagre operado de fora para dentro, mas um milagre de dentro para fora. E a partir do momento que você passa a agir efetivamente nesta direção, as coisas vão começar a mudar aqui fora. E aí, eis o milagre da fé. Então a fé, ela passa por você, óbvio, acreditar em algo superior, esse mistério que te envolve, que está dentro de você, esse sentimento que está aqui, que te faz acreditar e ter fé. Acreditar em quem, antes de mais nada? Em você. Se você não crê em você, se eu não creio em mim, como eu posso acreditar em algo que está fora? Como eu posso crer em algo divino se eu não creio em mim mesmo, que sou a imagem e semelhança daquele que me criou, que me deu todas as condições para realizar tudo, para fazer as minhas escolhas? De tanto amor que ele tem por mim, ele me deu um livre-arbítrio
para eu inclusive mudar tudo que eu fazia antes e agora fazer diferente, ser melhor. Olha que coisa incrível quando a gente passa a compreender quem a gente de verdade é e aonde habita a nossa força, a nossa fé, aonde que está o poder da ação da nossa oração. Então, é óbvio que a gente aprende a fazer alguma coisa, isso se torna um hábito e a gente acaba repetindo, né? Aquilo até por hábito, né? E eu sempre orei desde criança por um aprendizado, inclusive com a minha avó, essa minha avó mesmo, minha avó materna, que já é falecida, minha avó sempre me ensinava a orar para o Papai do Céu. Imagine que longe que ele estava, né? Lá no céu. Agora, como é bom saber que ele está aqui dentro de mim, pertinho, né? A um toque da minha mão. E eu posso ouvi-lo aqui. Eu posso ouvi-lo pulsar e é para ele que eu oro. Eu oro com ele, para ele, pedindo para que, antes de mais nada, ele me torne consciente das minhas escolhas, das minhas ações. Que eu esteja plenamente desperta e consciente de quem eu, Andréia, sou, né? Que nada do que passou me define, a não ser o quanto eu fui capaz de, com o que passou, ter aprendizado, adquirir conhecimento, adquirir autoconhecimento, né? Que eu, Andréia, hoje consigo olhar para todos os meus cantinhos, né? Com um olhar crítico, mas um crítico não que me coloque para baixo, mas que me mostre o que é possível eu fazer de mudança para ser alguém melhor, né? O quanto hoje os medos que eu tinha no passado perderam espaço quando eu parei para olhar para esses medos e entender em que momento eles viraram medo na minha vida, porque eu não soube lidar com alguma situação, porque na minha criação houve uma crença que me limitou para imaginar que eu pudesse vencer um desafio, uma crença que me limitou no sentido de, não, eu tenho o direito, eu sou merecedora, por exemplo, de ter uma posição profissional, eu sou merecedora de ganhar dinheiro, né? Ou uma crença que me limitou no sentido de achar que eu não mereça ser reconhecida ou ser amada, né? Ou que eu sinta culpa por ações que eu tenha, porque o que o outro vai pensar a meu respeito, e aí eu começo a entender que o que o outro vai pensar a meu respeito é um problema do outro. O que eu penso a respeito de mim mesma, como eu me sinto dentro de mim, como eu me sinto hoje olhando para mim aqui dentro e observando como é que tá essa vaidade aí que me faz querer ser melhor que os outros. Ela tá aí ainda? Deixa eu curar essa vaidade. Como é que tá esse ego aqui que tenta se impor ou que tenta se vitimizar? Como é que tá? Eu começo a olhar para dentro. Como é que tá essa ira? Tá controlada? Tá só escondidinha? Numa sombrinha? Ou essa ira hoje não existe mais porque eu compreendi com compaixão o outro? E a partir do momento que eu tenho compaixão pelo outro, não tem mais por que eu ter ira, porque ele só é o que ele pode ser de melhor dentro do que ele tem de conhecimento. Eu só sinto compaixão, não sinto dó, não sinto raiva, só sinto compaixão. E assim, oro. Aí sim, oro, né? Para que ele possa, dentro dele também, encontrar esse sentimento bom e esse Deus que me habita e que habita ele também, para que ele possa se melhorar, para que ele não tenha uma ira, né? Um ataque de ira e brigue, discuta. E depois dobre o joelho e peça para o Deus que está lá em cima, lá fora, lá tão longe, tão distante, para ajudá-lo com todas as encrencas que ele arrumou por ter tido um disparo de ira, né? Acabou ficando de mal com a família, bateu o carro e agora tem dívida para pagar, imagine. Como se alguém fosse responsável por aquele ato dele próprio. Então, como algo tão fora, tão distante vai ajudá-lo se ele não se reformar aqui dentro? Não olhar para isso aqui e perguntar para si próprio por que estou agindo assim, de que forma eu posso me mudar, me melhorar. Então, aqui dentro, né? A oração e a ação. Então, hoje, quando eu vou orar, ainda vem sempre, né? Papai do céu, aí
é uma forma carinhosa de continuar conversando comigo, com ele que está aqui dentro de mim. Mas hoje, antes de sair de casa, agora a gente quase não sai mais, mas antes de ter qualquer ação de manhã, pela manhã eu tenho o hábito de orar, antes de dormir eu tenho o hábito de orar, porque a oração ela funciona hoje para mim como um mantra de autoconhecimento, um mantra de autocura, um mantra de elevação da frequência e da minha vibração, um mantra de amor, a grande chave capaz de curar o mundo, porque quando eu me curo das minhas dores físicas, mentais, emocionais, espirituais, eu também levo a cura do outro, do círculo que me rodeia, de toda a humanidade, porque somos um único. Nós todos somos um e somos todos um, filho do único Deus. E se somos filhos dele, seu DNA, e somos ele dentro de nós, todos somos um e somos Deus em nós. Então, hoje, quando eu faço a minha oração, ela tem esse efeito meditativo, contemplativo, porque eu contemplo dentro de mim essa revolução universal, essa revolução de Deus que me habita, e essa oração me traz essa clareza da ação efetiva que eu tenho que ter. Então, minha oração hoje é: amado eu superior que me habita, esteja comigo mais este dia, para que eu seja capaz de olhar para dentro de mim e compreender por que ainda tenho agido com vaidade, por que ainda estou sentindo ira, por que ainda tenho um ego inflado. Amado eu superior que me habita, livrai-me de todo o mal que me habita, livrando-me do mal interno, que dessa forma eu possa vibrar e reverberar fora, de uma forma verdadeira em ação, o amor que me criou, que me gerou e que me habita. E que esse amor seja verdadeiro de dentro de mim para fora de mim, através dos meus atos, palavras, ações e reações. Que eu de fato seja aquilo que eu falo, com toda a verdade do que me habita, do que eu sinto de verdade dentro de mim. Que eu possa estar protegida do mal que está dentro de mim, que eu mesmo crio. E aí eu faço uma oração pedindo para que os seres de luz que estão conosco o tempo todo possam, esse sim, iluminar, clarear, né, toda a humanidade, levando toda uma frequência de amor que eu puder gerar de verdadeiro dentro de mim, unindo-se a todas as pessoas, para que possa ser um elo de cura, de energia, de vibração, de elevação dessa vibração, para que todos estejam sentindo-se melhor recebendo essa vibração. Peço para que os seres de luz, obviamente, nos protejam dos ataques externos, aqueles que nós não podemos controlar, dentro do meu merecimento, dentro daquilo que realmente for merecido por mim, porque se eu estou vibrando de uma forma negativa, de uma forma pessimista, é óbvio que eu vou deixar aberta uma porta para ser atacada. Ninguém vai vir me atacar de graça, porque, nossa, vou escolher aquela pessoa lá que está ali à toa hoje em casa, em isolamento, vou atacá-la. Não, a porta quem abre é a gente mesmo para o mal entrar, o mau pensamento, o mal fluido, a negatividade, o pessimismo, as notícias ruins. Quem liga a tua televisão é você, né? Quem acessa a internet, aquela notícia é você, ninguém te impõe isso não, sua escolha. Então, como você quer fazer que uma oração valide algo se o que você ora, essas palavras que você profere, não são reais para você na sua ação? Como você pode pedir para que Deus te livre, guarde, te proteja, né, de um ataque, de uma doença, de uma magia qualquer que seja, de um vizinho chato, ou seja lá o que for, de uma dívida, se você não tem ação com relação a isso, se a tua ação vai contrária à tua oração,
Se você ora para te afastar disso tudo e você mesmo age, atraindo isso para dentro de você, da sua casa, da casa habitada por Deus, né? Imagina, Deus aqui dentro de você, te ouvindo dizer tantas coisas e vendo você agindo de forma tão diferente daquilo que você mesmo deseja para você, daquilo que você mesmo pede. E ele pode fazer muito pouco para você nesse sentido, porque é a hora em que se prova a fé verdadeira. A fé verdadeira é a ação, é o quanto você está apto e capaz de aceitar as mudanças das quais você mesmo está pedindo, das quais você mesmo está orando. O quanto você tem fé e crê de fato que você é capaz de mudar aquele cenário, aquela circunstância, aquela situação para a qual você está orando. Tem coisas que fogem do nosso controle. Não adianta eu fazer uma oração pedindo para que essa situação que estamos vivendo hoje no isolamento termine de um dia para a noite, porque envolve a natureza, envolve coisas que estão fora do nosso controle. Mas o que está dentro daquilo que eu posso controlar na minha oração? A frequência e a vibração do amor, isso está nas minhas mãos, no meu coração, no meu amor. E o como eu estou me sentindo, reagindo e agindo diante de todas essas circunstâncias. Eu posso escolher estar pessimista, triste, deprimido e fazendo oração. Ai, me ajuda, me tira dessa tristeza profunda, me tira dessa depressão e não tendo ação nenhuma para mudar isso. Ou posso estar olhando para isso tudo e fazendo uma oração de gratidão porque estou em plena saúde, de gratidão porque estou tendo tempo de ler coisas incríveis, assistir filmes maravilhosos de autoconhecimento, de despertar da consciência, porque tenho hoje condições de abraçar, ainda que virtualmente, as pessoas que amo. Então, tudo é, a partir da oração, uma ação efetiva. O orar não é para fora, mas sim para dentro, porque se Deus está aqui dentro de você, é preciso que você sinta. É preciso que você sinta Ele aqui. É preciso que você lembre-se que é aqui que Ele mora. É aqui que você precisa estar ciente do convite para essa oração. E um convite pressupõe uma ação. Quando você chama alguém para jantar com você, você prepara o jantar ou pede o jantar pronto, mas você precisou fazer uma ação de convidar e de preparar. E aí o jantar é perfeito, e aí se cumpre aquilo que você fez de convite, que foi para jantar. Então é isso, pessoal. É assim que eu me sinto com relação à oração. E é isso hoje que me traz muita clareza, muita firmeza num pensamento e num ser e num agir. E era isso que eu queria contar para vocês, compartilhar. Não espero que vocês achem que isso é uma verdade absoluta, isso é o que é sentido para mim. E por fazer sentido e por ser muita verdade para mim, eu me sinto à vontade para dividir isso com você. Porque se isso não fosse uma verdade para mim, eu não teria a menor intenção ou coragem de vir aqui falar qualquer coisa para vocês. Então eu espero que todos vocês recebam a minha oração de vibração de amor e que todos vocês possam fazer aí essa oração para dentro, para o seu eu superior que te habita, mudando a partir de você na ação daquilo para o qual você orou. E vigiar, né? Porque é preciso vigiar sempre para a gente não voltar a cair num padrão de comportamento que nos levava naquela condição anterior, que não nos define mais, porque as nossas escolhas são feitas no aqui, agora, nesse momento. Gratidão, gente. Gratidão. Estejam todos vocês em paz, muita axé, namastê e a bênção de todos os seres de luz, porque somos um, não importando para quem você rogue, ore, reze, se dobre. Somos todos um e todos os seres de luz que estão aqui conosco, que todos eles abençoem a todos nós nessa humanidade, nessa Gaia, nesse planeta que está passando por uma transformação tão linda. E eu espero que você aí receba de verdade a minha frequência de amor, o amor que tudo cura. Tchau, até um próximo vídeo!